Membros da família atestam que Elvis era um superstar, mesmo quando não estava no palco. Um showman em tudo que fazia. Ele abraçava seus mitos e lendas e os adotava para si mesmo. Tornou-se mito. Fez-se lenda. Esse senso de palco era exibido de várias maneiras. Quando Elvis se vestia, fazia-o excessivamente. Quando comia, comia demais. Um anel não era suficiente. Um avião levou a muitos outros. Possuía inúmeros carros, cada qual dirigido na velocidade máxima. O filho da madrasta de Elvis, Rick Stanley, disse que o último desafio para Elvis era olhar a morte nos olhos e sorrir. Levava tudo às últimas consequências, só para ver se podia ser feito. Elvis tinha uma inesgotável capacidade de enfrentar desafios que, uma vez superados, eram substituídos por outros. Confiante de que poderia fazer qualquer coisa, foi um dos poucos que, sem aviso prévio, conseguiu entrevistar-se com o presidente dos Estados Unidos. Não é de surpreender que o último desafio de sua vida fosse abandoná-la. Elvis era conhecido como alguém que era capaz de destruir quando lhe aprouvesse. Um incidente desse tipo envolveu uma pequena casa de madeira de 3 quartos na esquina nordeste de Graceland. Red West conta que, certa vez, Elvis subitamente cismou de apagá-la da face da terra. Não havia nada de errado com a casa, mas Elvis fez com que passasse um trator no terreno para que dela não sobrassem vestígios. Já que era capaz de destruir uma casa, talvez fosse capaz também de destruir uma vida, ou seja, destruir sua própria identidade. E, para repetir o que Merle Haggard disse em 1979 em People Magazine, Elvis pode ter fingido sua morte. Esta seria a primeira oportunidade para a liberdade em sua vida. E isso poderia ter sido planejado pelo coronel Tom Parker. Assim como toda uma mística envolve a vida e a morte de Elvis Aaron Presley, a existência do coronel Thomas Andrew Parker também é envolta em mistério. O homem que orquestrou a vida de Elvis Presley teria também orquestrado a sua morte? Teria ele o know-how para anular a identidade de Elvis e substituí-la por outra? Segundo os relatos, ele tinha esse tipo de know-how. Uma descrição detalhada do perfil do coronel encontra-se no livro de Albert Goldman, Elvis. Segundo ele, Tom Parker é, na realidade, Andreas von Koch. Em vez de ter nascido a 26 de junho de 1909 em Huntington, West Virginia, nascera numa cidade católica de Breda, no sul da Holanda. Não existe qualquer registro do nascimento do coronel em Huntington, West Virginia. Aparentemente, nos velhos dias, o coronel era mesmo um mestre na criação de uma nova identidade. Disse que entrou nos Estados Unidos ilegalmente. Independente disso, parece que era capaz de dissociar-se completamente de sua família e dos amigos deixados na Holanda, tendo arquitetado uma nova vida nos Estados Unidos como Coronel Tom Parker. Sua palavra valia ouro. Devido a isso, passava por cima de um sem número de trâmites legais quando se tratava de negócios. Sua assinatura raramente é encontrada em contratos ou cheques. Disse que jamais possuiu um cartão de crédito, paga tudo em dinheiro e não tem passaporte.
Um passaporte requer certidão de nascimento. Se alguém estivesse nos Estados Unidos ilegalmente, seria aconselhável nunca aparecer num tribunal de justiça ou permitir-se ser alvo de uma investigação legal. A questão em que o coronel escolheu se envolver podia lhe trazer embaraços, mas ele conseguiu manter-se distante dos tribunais. Recentemente, Parker foi proibido pelo Tribunal de Sucessões de manipular o espólio de Elvis Presley, sob alegações de má administração. As alegações foram feitas pelo curador de Lisa, indicado pela corte. O juiz Joseph W. Evans redigiu contundente veredito em que declara: a compensação recebida pelo coronel Parker é excessiva e escandaliza a consciência da corte. Ordenou então que o espólio Presley ficasse livre de qualquer vínculo com Parker. Tal testemunho, publicado em People Magazine em 1981, revela ainda que não é Thomas Andrew Parker de West Virginia, e sim Andreas Cornelis von Kuck, de Breda, Holanda, que veio para os Estados Unidos em 1929 com a idade de 20 anos. A especulação de que sua entrada no país foi ilegal é enfatizada pela seguinte declaração de People: sua origem estrangeira dá motivos para crer que Presley nunca tenha aceitado multimilionárias propostas internacionais, dada a impossibilidade de Parker tirar um passaporte americano. Até mesmo Elvis declarou uma vez achar que o coronel nasceu na Holanda e provavelmente chegou até aqui pulando do navio. Mais de uma pessoa que conhecia o coronel observou que este tinha medo de cruzar a fronteira americana e mantinha seu passado envolto na névoa. Em resumo, eis o que diversos pesquisadores compilaram sobre o coronel. Recusava-se a deixar os Estados Unidos para viagens além-mar. Sempre pagava a mais o imposto de renda, evitando assim uma investigação legal. Evitava estar numa posição de processar ou ser processado, nunca indo, assim, aos tribunais. Operava com dinheiro. Dessa maneira, nunca propiciando qualquer investigação de crédito. Mantinha seu passado cautelosamente secreto. Creio que Albert Goldman escolheu palavras interessantes para descrever o coronel em seu livro Elvis. Ele tomara a decisão de enterrar o passado e cobrir permanentemente seus traços. As esdrúxulas transações contratuais entre o coronel e Elvis sempre foram suspeitas. Segundo o advogado Blanchury Tuell, de Memphis, indicado pelo Tribunal de Sucessões para representar Lisa, Elvis assinara um inacreditável contrato, dando metade de seus proventos brutos para o coronel. Uma providência, segundo Tuell, exorbitante, excessiva e irracional, levantando a questão de ser Parker culpado de lidar com os negócios mencionados em proveito próprio. People, 1981. Sem pretender dissecar o coronel e seus negócios, acredito ser essencial mostrar que se o que Elvis tinha em mente era enterrar sua velha identidade e estabelecer uma vida completamente nova, certamente o coronel Tom Parker possuía os meios para executar tal plano, devido ao fato de estabelecer para si mesmo uma nova identidade e uma nova vida. Possivelmente ele era considerado como morto pela família. Ele sempre conseguiu afastar qualquer tipo de interesse sobre sua figura. Definitivamente, um enigma do tipo: agora você me vê, agora não. Pessoas ligadas ao coronel
disseram que ele não ficou surpreso com a morte de Elvis. Seguiu até a Boxcar Enterprises, uma companhia de sua propriedade, e, em vez de ir para Memphis no dia 16 de agosto, voou para Nova York para se encontrar com Harry Geisler, proprietário da Factors, uma firma de merchandising especializada em itens colecionáveis, como as camisetas Farrell Fawcett. O coronel assinaram um acordo para os direitos de merchandising de Elvis, que, com sua morte, renderiam milhões. Acho interessante observar que esse acordo com a Factors foi negociado muito mais pelo coronel e a Boxcar Enterprises do que pelo espólio de Presley. Aparentemente, o coronel e seus associados receberam 75% da renda do merchandising. Mais uma vez, uma soma incrível. Goldman destaca em seu livro que havia ainda uma comissão de 10% paga por fora à agência William Morris. William Morris, de novo? Não apenas eu descobrira a estreita relação entre o coronel Abe Latzvogel e Bob Neal, mas Albert Goldman, em seu livro Elvis, destacara que parte do salário da grande equipe do coronel era na verdade paga pela William Morris. Goldman sublinha que Abe Latzvogel, o presidente da William Morris, era o porta-voz do coronel Parker. Com esse tipo de ligação, tenho que questionar o tipo de negócio que era feito em benefício de Elvis Presley. Imagino quantas dessas transações não eram feitas em benefício próprio. E, mais ainda, por que essas mesmas pessoas na William Morris me cortejaram tanto? E, então, quando não correspondi, por que meu romance Orion foi boicotado? Por que, subitamente, desapareceu de todas as prateleiras dos Estados Unidos uma obra de ficção que mostra passo a passo como um superstar mistifica a própria morte com a ajuda de seu empresário, seu médico e um pequeno grupo da família e amigos? Tudo isso seria simples coincidência? Seria apenas porque meu romance parecia tornar-se real e fora escrito muito antes dos fatos registrados nos livros e na imprensa que o coronel e seus amigos desejavam boicotá-lo? Os mesmos, aliás, que telefonavam e se correspondiam comigo exigindo exclusividade. Apesar disso, talvez tudo não passasse de coincidência. No entanto, Orion esteve entre nós um dia e no outro não estava mais. Foi-me pago um poupudo adiantamento que nunca foi reclamado de volta. Fui instruída a jamais mencionar Elvis Presley em conexão com Orion. Fui cortejada através de telefonemas e cartas pelos 3 escritórios da agência William Morris, Nashville, Nova York e Los Angeles. Pelo menos 2 dos executivos desses escritórios eram influentes na William Morris e amigos íntimos do coronel. Recebi tarde da noite telefonemas feitos por um homem misterioso denominando-se Orion. Contudo, descobri que não era o mesmo Orion Jimmy Ellis, que ironicamente pertencia à mesma Sun Records, antigo selo de Elvis. Já que sempre declarei ser Orion obra de ficção e não uma imitação da vida de Elvis Presley, jamais afirmando que Elvis estava vivo. Não houve, consequentemente, nenhuma ação legal para me deter. Pelo que tem sido dito do coronel, ele não gosta de tribunais e, em termos legais, eu poderia ter lutado. Seja lá o que foi feito, foi realizado na surdina. Não posso acreditar que Orion tenha sido arquivado por não ter qualidade. Há uma grande quantidade de evidências sob a forma de cartas de agentes
editores e produtores cinematográficos que fazem crer que Orion é um bom livro. Assim, tenho que perguntar repetidamente: Orion foi vetado porque, sem querer, descreveu como um superstar da canção mistificou sua própria morte? Estaria por demais próximo da verdade para que incomodasse? Teria sido encarado com seriedade se não tivesse chamado a atenção da mídia para o fato provável de acobertamento da morte de Elvis Presley? Como no caso do programa 2020 da ABC. Mais de uma pessoa já pôs em dúvida a minha segurança pessoal caso eu persista em revelar o que aconteceu comigo. O romance Orion e suas conexões. O cantor que derivou sua identidade a partir do livro As Verdades Postas a Descoberto. Os boatos que se seguiram, a apresentação da gravação misteriosa, os lugares onde provavelmente Elvis estaria vivendo, se está vivendo, e sob que nome. Mais de uma pessoa já pôs em dúvida a minha segurança pessoal, caso eu persista em revelar o que aconteceu comigo. O romance Orion e suas conexões. O cantor que derivou sua identidade a partir do livro. As verdades postas a descoberto. Os boatos que se seguiram. A apresentação da gravação misteriosa. Os lugares onde provavelmente Elvis estaria vivendo, se está vivendo e sob que nome. Não posso me preocupar com minha segurança. Certamente não tenho motivo para alarme em relação a William Morris. Nunca houve qualquer ameaça. Na verdade, quero enfatizar que o pessoal da Morris sempre foi polido e solícito. Realmente simpatizei com Bob Neal e Mel Berger quando os conheci. Nunca me encontrei com Abe Letzvogel, mas ele era gentil ao telefone. E Mae Axton, quando me pediu originalmente que enviasse uma cópia autografada de Orion para o coronel, revelou-me que sua única reação ao romance fora um breve sorriso. Só com alguém lá dentro investigando é que se pode encontrar algo. Foi como descobri que Orion estava sendo sabotado. E, embora a morte de Elvis seguramente não tenha sido lucrativa para meu romance, sem dúvida incrementou os negócios da indústria Elvis. Aproximadamente 2.000 pessoas visitam Graceland por dia e 700.000 por ano. O 10º aniversário da morte de Elvis levou até aquele local 50.000 pessoas. Graceland fatura 9 milhões de dólares por ano, tornando o lar de Elvis uma das atrações turísticas de maior sucesso no mundo, e é a residência particular mais popular da América depois da Casa Branca. Há uma equipe de aproximadamente 100 a 400 pessoas, muitas em regime de meio expediente, cuidando de Graceland. Elvis fez mais de 900 gravações, inclusive discos de ouro cujas vendas alcançaram 140 milhões. No total, seus discos venderam mais de 1 bilhão de cópias, metade delas a partir de sua morte. O merchandising dos souvenirs de Elvis produz mais milhões, isso sem contar os itens para colecionadores. Por exemplo, os primeiros 5 discos que Elvis fez para a Sun Records, vendidos em 1955 por 89 centavos, em 1977, tal coleção foi vendida por $4.000. Existem aproximadamente 200 fã-clubes de Elvis nos Estados Unidos, alguns com mais de 3.000 membros. Há mais de 50 fã-clubes no estrangeiro, com mais um surgindo a cada ano. O maior fã-clube está na Grã-Bretanha, com 20.000 membros,
e uma revista mensal. A Inglaterra tem pelo menos 27 revistas devotadas ao cantor. Os clubes e os fãs em geral estão fazendo petições ao governo dos Estados Unidos para honrar Elvis Presley com um feriado nacional ou pelo menos com o lançamento de um selo comemorativo. O tema Elvis Presley tornou-se alvo de cursos em algumas universidades. Revistas e jornais comunicam que, quando apresentam matéria de capa sobre Elvis Presley, sua venda e circulação aumentam significativamente. O National Enquirer aumentou suas vendas de 6 para 7 milhões com uma história sobre Elvis em destaque. The Star comunica um aumento de 46%. The Commercial Appeal de Memphis comunicou a venda de 323 mil cópias adicionais, totalizando 573 mil exemplares no dia em que Elvis morreu. Livros escritos sobre Elvis vendem aos milhões e continuam a gozar de uma longa vida nas prateleiras das livrarias. Elvis Presley tem um dos rostos mais conhecidos do mundo. Pode ser a única pessoa conhecida no mundo todo apenas pelo primeiro nome. Conta-se a história de um repórter que, numa região rural da África, descobriu, numa choça improvisada, um pôster de Elvis Presley. Um senhor inglês, depois de ouvir que o rei morrera, limitou-se a lamentar. Que coisa triste! Quando descobriu o que os jornais falavam de Elvis, voou para Memphis. Em Hamburgo, Alemanha Ocidental, numa enquete envolvendo 2.100 adolescentes, indagava-se quais as personalidades que mais admiravam. 20% escolheram seus pais, 17% suas mães, 12% Jesus Cristo e 8% Elvis Presley.